Eu e meus amigos decidimos escapar da rotina e passar um fim de semana longe de tudo, em uma área completamente isolada no meio de uma floresta densa. Chegamos no fim da tarde, quando o sol já estava se pondo, e o lugar parecia perfeito para um refúgio tranquilo. O céu estava limpo, sem nuvens, e refletia no lago calmo que estava à nossa frente. As árvores ao redor eram gigantescas, criando uma sensação de imersão, como se estivéssemos em um cenário tirado de um conto de fadas. Era difícil acreditar que em um lugar tão bonito e sereno pudesse haver algo fora do lugar. Montamos as barracas com facilidade e logo acendemos uma fogueira. O som das chamas crepitando, misturado com as nossas risadas, preencheu a noite, enquanto o cheiro da madeira queimada se espalhava pelo ar. Estávamos ali, à vontade, sem pressa, aproveitando a companhia uns dos outros. Porém, ao olhar para o céu, a sensação de paz era como um prelúdio, algo que mal sabíamos que estava prestes a mudar. O tempo foi passando, e a noite se aprofundou em um silêncio absoluto, interrompido apenas pelos grilos cantando e o som do vento que passava suavemente pelas árvores. Estávamos todos relaxados e descontraídos, ainda imersos na beleza daquele lugar. No entanto, quando o relógio se aproximou da meia-noite, um som peculiar quebrou a calmaria. No começo, não prestamos muita atenção, acreditando que poderia ser um animal se movendo entre as árvores, ou mesmo o som da natureza se ajustando à noite. Mas logo ficou claro que o som era diferente. Algo ou alguém estava se movendo de maneira irregular, com passos pesados e arrastados, como se estivesse caminhando sobre o chão coberto de folhas secas. Um calafrio percorreu minha espinha, mas tentamos acalmar uns aos outros, dizendo que era apenas nossa imaginação ou algum animal, talvez um cervo, por ali. No entanto, à medida que o som se intensificava e se aproximava de onde estávamos, ficou impossível ignorar. Era como se estivéssemos sendo observados, cercados por algo invisível. A tensão começou a crescer conforme o som se aproximava cada vez mais. Tentamos ignorar, mas a sensação de estarmos sendo observados não passava. Cada vez que o som ficava mais próximo, parecia que a fogueira se apagava um pouco mais, como se a escuridão ao redor estivesse se ampliando. A luz tremeluzente da chama não era suficiente para afastar a sensação de que algo estranho estava acontecendo. Olhávamos para os outros, mas ninguém tinha coragem de quebrar o silêncio com palavras. A floresta, que até então parecia acolhedora, agora parecia se fechar ao nosso redor, tornando-se um espaço perigoso e desconhecido. O medo se espalhou entre nós, e em cada estalo do vento ou movimento nas árvores, nossos corações aceleravam. Estávamos prestes a descobrir o que, ou quem, estava nos observando naquela noite silenciosa e ameaçadora. A tensão tomou conta de todos quando, em determinado momento, o Lucas decidiu que iria investigar o som que estava nos assombrando. Ele pegou a lanterna e se ofereceu para ir até a origem dos passos, garantindo que voltaria em no máximo 5 minutos. Embora a ideia parecesse arriscada, não queríamos questioná-lo naquele momento. Com ele indo na direção do som, nos restou apenas esperar ao redor da fogueira, tentando nos distrair enquanto chamávamos seu nome a cada poucos minutos. O silêncio da floresta parecia engolir nossas palavras, e quanto mais o tempo passava, mais nossa inquietação aumentava. 10 minutos se passaram, depois 15, e a tensão se tornou quase insuportável. Foi então que o silêncio foi quebrado por um grito que nunca vou esquecer. Não era um grito comum. Era desesperador, vindo de Lucas, e sua intensidade fez nossos corações dispararem. A sensação de que algo estava terrivelmente errado tomou conta de todos nós. E sem pensar, decidimos ir atrás dele, apesar do medo que nos dominava. Pegamos as lanternas e começamos a caminhar na direção do som, nossos passos hesitantes ecoando na escuridão da floresta. Cada barulho parecia amplificado,
cada movimento nas sombras mais ameaçador. A caminhada foi lenta, com o medo se tornando mais palpável a cada metro percorrido. Quando chegamos a uma clareira, finalmente a lanterna iluminou uma cena que parecia saída de um pesadelo. As roupas do Lucas estavam ali, empilhadas de maneira estranha, como se ele tivesse desaparecido dentro delas, sem deixar nenhum vestígio de sua presença. As peças de roupa estavam tão perfeitamente dobradas que a visão era ao mesmo tempo absurda e perturbadora. Não havia sinais de luta, nem pegadas na terra macia que rodeava a clareira. Nada. Como se ele tivesse simplesmente evaporado. A sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo se solidificou, e nossa preocupação se transformou em pânico. Começamos a gritar seu nome, chamando, mas a resposta era o vazio. Desesperados, começamos a procurar ao redor, vasculhando cada canto da clareira. Mas a única coisa que conseguimos ouvir foi o som dos passos, novamente. Agora, mais perto, mais altos, mais claros, como se estivéssemos sendo seguidos. Cada passo parecia ecoar em nossos ouvidos, nos fazendo congelar a cada novo movimento. O medo tomava conta de nossos corpos, mas não conseguíamos parar de procurar, como se algo dentro de nós nos obrigasse a continuar. No entanto, o som parecia brincar conosco, provocando-nos vindo de todos os lados ao mesmo tempo, como se a floresta inteira estivesse viva e zombando de nossa tentativa de entender o que estava acontecendo. A sensação de que estávamos sendo observados, caçados, ficou ainda mais intensa. O que quer que estivesse nos cercando já não parecia mais interessado em esconder sua presença. Com o medo nos consumindo, decidimos voltar correndo para o acampamento, mas ao chegarmos, tudo parecia errado. A cena que nos aguardava não era nada como a que deixamos para trás. As barracas, que antes estavam firmes e montadas com cuidado, estavam rasgadas, suas lonas espalhadas e dilaceradas, como se algo as tivesse atacado com uma força bruta. A fogueira, que antes irradiava uma luz reconfortante, agora era apenas um amontoado de cinzas frias, sem vida alguma, como se o próprio calor tivesse sido consumido pela escuridão. O silêncio que nos cercava era opressor, mas o pior era a sensação de que algo estava nos observando das sombras. Cada movimento que fazíamos era seguido, mas quando apontávamos as lanternas para as árvores ou para os arbustos ao redor, não conseguíamos ver nada. Era como se estivéssemos sendo vigiados por algo invisível, algo que se escondia nas trevas, se divertindo com o nosso pavor. O ar estava denso e carregado, e a pressão psicológica aumentava a cada segundo. O medo se espalhou rapidamente entre nós, e a decisão de deixar aquele lugar se tornou inadiável. Sem perder mais tempo, pegamos o que conseguimos carregar, nossos corações disparados, e começamos a caminhar apressadamente em direção ao carro. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e o som dos passos arrastados continuava nos seguindo, ainda mais próximo, como se algo estivesse nos caçando. A sensação de que estávamos sendo expelidos da floresta era palpável. O som parecia acompanhar nossa movimentação, aparecendo quando diminuíamos o ritmo, tornando-se mais forte quando acelerávamos, como se estivesse se divertindo com nosso desespero. A floresta, que antes parecia acolhedora, agora se tornava um labirinto de sombras e sons incontroláveis, e a saída parecia cada vez mais distante. Nos forçamos a continuar, nossos corpos exaustos, mas a necessidade de escapar nos impelia a seguir em frente, sem olhar para trás. O medo de nos tornarmos presas daquela coisa invisível nos empurrava. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, conseguimos chegar ao carro. Assim que a porta se fechou atrás de nós, a sensação de segurança, mesmo que temporária, foi um alívio. Partimos dali o mais rápido que conseguimos, sem olhar para as sombras das árvores. O silêncio que nos rodeava era abafado pelo som do motor,
Mas mesmo assim, a sensação de que algo nos perseguia não nos abandonou. Quando chegamos de volta à cidade, ninguém acreditou na nossa história. Não havia provas, apenas nossos olhares assustados e um medo que parecia irracional para todos os outros. No entanto, até hoje, toda noite, eu acordo subitamente, ouvindo aquele som de passos arrastados ecoando em minha mente. Não sei o que realmente aconteceu naquele acampamento, mas uma coisa é certa: nunca mais colocarei os pés em uma floresta novamente. O que quer que tenha acontecido naquela noite, algo muito estranho e terrível estava ali, e nós fomos apenas testemunhas de um mistério que nunca será resolvido. Desde criança, sempre fui apaixonado por acampamentos. A natureza tem algo de especial, um charme tranquilo que nunca consegui encontrar em nenhum outro lugar. O cheiro fresco das árvores, o som suave das folhas sendo agitadas pelo vento e a visão de um céu completamente estrelado, longe das luzes da cidade, me traziam uma paz indescritível. Era como se o tempo parasse e o mundo ao redor desaparecesse. Em um final de semana com alguns amigos, decidimos explorar um bosque afastado, um local que não era muito conhecido, a várias horas da cidade. O lugar era tão isolado que, ao chegarmos e montarmos as barracas à beira de um lago pequeno e tranquilo, já sentíamos uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. O ambiente ao nosso redor parecia imponente, e até a ideia de estar ali, em completa solidão, fazia um frio na barriga, uma mistura de empolgação e inquietação. Na primeira noite, tudo parecia normal, até mais do que isso. Estávamos cercados pela quietude, mas era uma calma excessiva. A sensação de silêncio absoluto era inquietante. Não havia o som de grilos, de corujas, nem o farfalhar das folhas típicas da noite. O único som que podíamos ouvir era o suave burburinho da água batendo na margem do lago e o vento leve tocando as árvores. Mas à medida que a noite avançava, algo não parecia certo. O ar estava pesado, como se a própria natureza estivesse em espera, como se algo estivesse prestes a acontecer. Não conseguia deixar de me sentir desconfortável, e por mais que tentássemos relaxar, algo naquele lugar nos mantinha alerta. A sensação de que a tranquilidade estava mais para um silêncio opressor era palpável. Na segunda noite, as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Enquanto a fogueira crepitava, um cheiro forte e incomum tomou conta do ar. Era uma mistura agridoce de algo queimado com ferro, uma fragrância metálica que se assemelhava a sangue. O cheiro era tão intenso que parecia invadir nossos pulmões a cada respiração. Tentamos ignorar e continuar conversando, mas logo algo mais nos perturbou. O som de passos pesados, lentos e arrastados ecoou pela mata ao redor. Meu coração disparou. Peguei rapidamente uma lanterna e comecei a iluminar a escuridão, mas nada apareceu. Meus amigos riram, dizendo que eu estava apenas paranoico, mas eu sabia que havia algo mais ali, algo que não podíamos ver. E então, o som que todos temíamos aconteceu. Um uivo. Mas não era qualquer uivo. Era grave, longo e parecia vir de várias direções, como se estivesse sendo ecoado por toda a floresta ao redor. Todos nós congelamos e, por um momento, o ar pareceu se encolher, como se o tempo tivesse parado. Algo estava definitivamente à espreita. Decidimos que seria melhor entrar nas barracas mais cedo naquela noite, cada um tentando afastar o medo crescente. Mas por mais que tentássemos fechar os olhos, o sono não vinha. O silêncio na floresta parecia ser mais denso, e o vento, que antes parecia apenas suave, agora parecia carregar algo estranho, uma tensão no ar que nos mantinha em alerta. Lá pela meia-noite, quando já estávamos todos inquietos, comecei a ouvir um barulho baixo, quase imperceptível, mas suficiente para me tirar da semi-sonolência.
Era como se alguém estivesse arranhando a lona da minha barraca, lentamente, de forma quase cuidadosa. Chamei meu amigo, que dormia na barraca ao lado, mas ele não respondeu. Meu coração acelerou e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Respirei fundo, tentando controlar a ansiedade, e com mãos trêmulas, abri o zíper da barraca devagar. Iluminei com a lanterna para fora, mas não vi nada. Apenas a visão familiar das árvores balançando ao vento. Mas quando meu olhar se fixou no lago, algo gelou meu sangue. 2 olhos brilhantes, de um amarelo intenso, estavam me encarando fixamente, quase hipnotizando. A luz da lanterna refletia neles de uma forma tão perturbadora que um arrepio percorreu toda a minha espinha. A figura era imensa, coberta por pelos grossos e escuros, e suas garras, enormes garras que reluziam sob a luz da lua. Tudo dentro de mim gritou e, sem pensar, corri para a barraca do meu amigo, mas ao chegar lá, encontrei tudo vazio. A barraca estava desarrumada e sua mochila, rasgada de uma forma que só podia ser causada por algo com uma força sobrenatural. Havia marcas profundas nas bordas da mochila, como se algo com garras afiadas tivesse dilacerado o tecido. E então vi sangue. Um rastro vermelho que se estendia até a entrada da barraca, e no instante seguinte, o pânico tomou conta de mim. Meus outros 2 amigos também tinham desaparecido. Aquelas sensações de dúvida e medo que haviam me perturbado durante a noite agora se tornaram uma realidade assustadora. Gritei os nomes deles, minha voz tremendo de terror, mas a única resposta foi outro uivo. Só que agora, ele estava muito mais perto. Um arrepio percorreu meu corpo e, ao me virar, vi a criatura. Ela estava ali, a menos de 10 metros de mim, e com a luz da lanterna vacilante na minha mão, pude vê-la com clareza. Não havia dúvida. Era um lobisomem. Suas presas afiadas brilhavam sob a luz fraca, suas garras gigantescas pareciam prontas para dilacerar. O olhar predatório fixo em mim fazia o medo se instalar em meu corpo como uma paralisia. Mas, num impulso desesperado, como um reflexo do instinto de sobrevivência, meu corpo finalmente reagiu. Corri, sem olhar para trás, em direção à mata, tentando escapar daquele monstro que me perseguia nas sombras. Eu não consigo lembrar exatamente quanto tempo corri. O medo me fez perder a noção do tempo e do espaço, e as pernas pareciam se mover por impulso, mais rápidas do que minha mente conseguia processar. Quando finalmente parei, estava completamente exausto, com o corpo inteiro em dor. As garras da criatura haviam deixado marcas profundas no meu braço, que agora ardia com a dor. Eu sabia que precisava me esconder, e, em meio à escuridão, encontrei um pequeno buraco entre as raízes de uma árvore, um refúgio improvisado. Me encolhi ali, tremendo de frio e pavor, esperando que o pior não acontecesse. O som dos passos pesados foi se afastando lentamente, mas o uivo continuava ecoando na minha cabeça. Um som agonizante que parecia reverberar em minhas orelhas, me perseguindo como uma lembrança que não iria se apagar. Quando o silêncio finalmente tomou conta do bosque, fui capaz de sair do meu esconderijo, mas a sensação de que algo ainda me observava não me deixou em paz. Quando a luz do dia finalmente rompeu a escuridão da noite, comecei a procurar um caminho de volta para a civilização. Minha mente estava sobrecarregada, mas com esforço, consegui encontrar uma estrada e pedir ajuda. Quando contei o que havia acontecido, ninguém acreditou na minha história. As pessoas me olharam com ceticismo e risos nervosos, sugerindo que provavelmente eu tinha encontrado um urso e me perdido na floresta, imaginando o resto de tudo o que aconteceu. Mas por mais que tentassem racionalizar, eu sabia o que eu tinha visto. Eu sabia o que havia me caçado naquela noite. Agora, toda vez que a lua cheia aparece no céu, sinto um arrepio percorrer minha espinha.
A memória daquela criatura, os olhos brilhantes e o uivo distante, nunca me deixam. Há momentos em que sinto que ele ainda está me caçando, observando de algum lugar na escuridão, esperando a hora certa para me encontrar novamente. Eu não sei como, mas sei que ele ainda está lá fora, à espera do próximo encontro.